Olá, meu nome é Ângela Lianati, você está no meu canal Ao Sol no Quintal. Seja muito bem-vinda. O livro que eu trago para apresentar para vocês hoje é um livro muito divertido, que é O Tradutor Cleptomaníaco, que foi publicado pela editora 34, e traz essas maravilhas aqui do leste europeu. E a tradução é de Ladislau Szabo. Bom, o tradutor cleptomaníaco não é esse tradutor aqui não, mas é o Cornel West, que ele é digamos assim, o narrador aqui, né, dessas histórias, né? Ele é irônico, ele é cínico, ele é niilista, e ele vai contando, tem as histórias dele aqui. Bom, enfim, o autor, o Desu Kos... o autor, Desu Kostolany, vai lendo aqui, olha, porque é húngaro, já falei que eu não entendo muito bem dessas coisas, tá? Então você lê. Ele foi tradutor, né? Ele foi cronista, ele foi poeta, e ele nasceu em 1855. E em Budapeste, né, onde ele se formou e trabalhou, ele ali presenciou o finalzinho do Império Austro-Húngaro, né, aquele momento conturbado e tal. E ele é uma pessoa que traduziu Baudelaire, traduziu Paul Valery, Goethe, enfim, é uma carreira muito sólida. Mas esse livro, o que ele tem de muito interessante, assim, que eu achei assim, cativante? Além das histórias serem além das histórias serem hilárias, o que tem de muito bacana é que o autor gostava muito da psicanálise e de como que se desenvolve essa teoria do inconsciente. Então ele pega isso e leva para os personagens. Eu tenho essa percepção, assim, eu tenho essa desconfiança de que esses personagens, essas histórias, eles ocorrem por intermédio desse, né, esse Cornel, que nada mais é do que um alter ego dele, aquilo que ele gostaria de ser. Inclusive tem um conto aqui que ele briga, bate boca, né, com esse Cornel, chamando ele de louco. Porque ele era muito comportado, o autor era muito comportado, ele era casado, ele né, uma figura assim muito centrada, né? E o Cornel West, né, que é as histórias, né, quem conta, quem narra as histórias, ele era de botequim, de farra, e aí isso, a filosofia de botequim é desenvolvida em todo que é lugar do mundo, né? Então ele mais ou menos tinha as teorias dele ali dissertadas nos barzinhos da Hungria, né? Nas mesas de boteco da Hungria. Então aqui ele vai contar as histórias que são muito interessantes. Assim, tem um farmacêutico que ele se empodera porque ele começa a vender um produto que ele fabrica. Tem também um outro conto que é de um presidente que ele dorme durante as reuniões que ele deveria presidir, né? Então, e tem outra história do herói, por exemplo, que era um tremendo preguiçoso, não era herói salva-vida coisa nenhuma, era um tremendo preguiçoso, né? Mas o conto que dá o título ao livro, né, que é o tradutor cleptomaníaco, é um promissor literato, ele é um tradutor assim, nossa, esse vai longe e tal, e ele começa a roubar dos próprios personagens. Então, assim, ele faz uma tradução, né, a pessoa indica ele, excelente, tradutor, tal, ele vai e entrega o trabalho, mas não, a gente não pode aceitar esse trabalho, infelizmente. Mas como que não? Ele é tão promissor. Quando ele vai ver, né, o porquê que não podem aceitar, aí ele vê que ele começa a surrupiar as coisas. Por exemplo, ele está descrevendo um ambiente e aí, vamos supor, no texto original são 10 lustres. Aí ele assim, e na sala haviam 2 lustres. Ele vai comendo as coisas, vai roubando as coisas na tradução. É muito engraçado mesmo. É uma delícia, assim. E a editora 34 está fazendo esse favor para a gente de traduzir, né, direto, né, do húngaro para o português, e a gente perde muito pouca coisa na tradução. E são contos assim muito interessantes, são hilários, porque daí você vai
colocando esse livro aqui, vamos supor, no meio de um livro muito pesado que você esteja lendo, né? E você está muito triste, está muito derrubado, não quer abandonar aquele livro, para ali, pega um conto desse aqui, se diverte, ri horrores. Aí depois você vai, coloca lá o livrinho, deixa, porque os contos são curtinhos, né? O livro é muito curtinho, no instantinho. Então, uma sentada, você vai para um. A história do farmacêutico, por exemplo, ela tem 2 páginas. Pronto, acabou o texto, né? Aí você vai colecionando só essas histórias. Tem umas histórias mais longas, historinhas mais curtas, mas é um livro muito bacana, gente. Eu acho que vale muito a pena a gente dar um mergulho nessa outra literatura. As pessoas do leste, elas são muito cultas, são muito interessantes, né? Como eu já disse até no outro livro do Companheiro de Viagem, eu gostaria muito de voltar à Hungria para respirar mais essa aura de intelectualidade que eles têm e conhecer mais a literatura, mais da história, mais das construções, do povo. Eu tenho alguns amigos, eu tenho uma amiga de adolescência, Maria Carade, que o pai dela, Joseph Karad, trabalhou com meu pai, ele era húngaro, né? Ele me contava umas histórias assim muito interessantes. E ele veio fugido mesmo, né? Assim, a família passando fome e tal. E quando ele veio aqui para o Brasil, ele criou a família, né? E se criou aqui, já faleceu, infelizmente. Mas eu passei, eu ouvi bastante história, né, do Joseph Karad. E bom, de pessoas assim, né? Eu tenho duas pessoas assim que eu conheci, né, diretamente. Uma amiga de infância, né, a Maria Karad, e o pai dela, Joseph Karad, ele era húngaro. Então eu conheci, né? E achava muito bonito o sotaque e tal. E uma amiga, né, que eu tive há uns anos atrás, assim, uma pessoa com quem eu tive contato, que é a Cláudia Idazzi. Inclusive o pai dela, né, o Miguel Idazzi, que não era Miguel, é Mihail, né, alguma coisa assim. Idazzi, ele fazia o grande prêmio de Fórmula 1 do Brasil e da Hungria. Então ele era diretor dessa prova aqui e também quando acontecia essa prova na Hungria. Enfim, essa era a minha vivência, assim, não tinha muitas histórias tal, e agora é um mundo que se descortina, né? Quando eu fui para Budapeste, imagina, eu tive que voar de Praga para chegar em Budapeste, porque eu não pude vir de trem, porque eu não tinha o visto para passar pela Eslováquia. Então eu ia ficar no meio do caminho retida, né? Qual foi a a saída para ali, né? Voar. Imagina isso aqui no início desse século. Quanta coisa agora está se descortinando pra gente. Você não precisa mais de visto, né? Agora você pode ir para tudo que é lado lá e tá tudo tranquilo, né? O Brasil tem ótimas relações diplomáticas, então tá na hora mesmo da gente se abrir e conhecer. Né? Como eu já havia dito, né? O leste europeu é maravilhoso, é lindo, é rico. E a gente precisa, eles não estão muito assim, acostumados com turista, né? Muitos ainda não entraram na comunidade, muitos países não entraram na comunidade europeia, então ainda tem as suas moedas, né? Ainda você tem que ficar trocando moeda, o que dá uma dor de cabeça danada, porque a hora que você está lá acostumado com uma moedinha, você já está no outro país, aí você já não sabe mais que moeda, quanto é que vale até você aprender. Bom, eu sou lerda para essas coisas, isso é verdade. Mas enfim, e umas pessoas lindas, como são bonitas, né, as pessoas do leste. Uma beleza muito diferente, muito, mas muito diferente mesmo. Enfim, é um mundo que precisa se descortinar. Eu acho que hoje o mundo está tão mais aberto para as pessoas, né? E todo mundo está lá viajando, essa garotada toda que eu vejo lá, conhecer lugares que há muito pouco tempo atrás viviam na minha imaginação e eu ficava lá. Hoje, com o advento da internet também, o mundo se aproximou muito, é verdade. Então a gente já consegue ter mais esse acesso. Eu estou falando de mim há um tempo atrás, que muita coisa eu conhecia pelo OR, né, por leituras, mas não tinha essa facilidade de uma tradução direta, por exemplo, e conhecer autores tão importantes, né, e que enriquecem tanto a nossa percepção do mundo com as suas histórias, os seus olhares, né? E também promovem alguns encontros, quando a gente observa que alguns sentimentos eles são universais, né? Pode ser húngaro, pode ser polonês, pode ser de onde for, né? Pode ser chinês, do Cazaquistão, de onde for, mas alguns sentimentos são universais, né? E mas principalmente saber
que o abandono é igual para todo mundo, né? As coisas que nos traz felicidade, elas são as mais variadas possíveis, mas quando o abandono chega, pode ser qualquer nacionalidade, rico, pobre, ele é igual para todo mundo. Bom, então vamos dar uma risadinha, né? Então, com a felicidade aqui do tradutor cleptomaníaco, que esse livro é muito bacana. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu joinha, comenta, compartilha e volte outras vezes no meu quintal, porque você é muito bem-vindo. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau.